Meu chefe achou certo falar da minha vida pessoal, então falei da dele também. Eu sempre fui o tipo de pessoa que prefere trabalhar em silêncio. Chegava 10 minutos antes do horário, cumpria minhas tarefas sem reclamar, almoçava sozinho no refeitório e voltava para o meu apartamento no fim do dia. Nunca gostei de misturar minha vida privada com o ambiente de escritório. Para mim, a empresa era apenas o lugar de onde vinha o meu sustento, nada mais. No entanto, o meu chefe, um homem chamado Roberto, parecia nutrir um desprezo silencioso por pessoas como eu. Roberto era o tipo de gestor que precisava de atenção constante. Ele usava relógios banhados a ouro, ternos feitos sob medida e fazia questão de estacionar seu carro importado na vaga mais próxima da entrada principal, mesmo que isso atrapalhasse a circulação dos caminhões de entrega. Mas o pior nele não era a vaidade. Era a necessidade cruel de controlar e pisar em quem estava abaixo dele. Tudo começou a ruir em uma terça-feira cinzenta de chuva intensa. Na semana anterior, minha mãe havia sido internada de emergência com uma complicação cardíaca grave. Eu passei 2 noites em claro na poltrona do hospital, segurando a mão dela. Quando o médico finalmente liberou a alta, pedi 20 minutos de tolerância ao meu chefe para poder buscá-la e deixá-la em casa em segurança. Eu já tinha deixado todo o meu trabalho adiantado e me ofereci para pagar o dobro desse tempo em horas extras. Roberto apenas balançou a cabeça e disse que tudo bem. Mas ele reservou o troco para a reunião geral de equipe, na presença de mais de 20 colegas de trabalho. No meio da apresentação de metas, Roberto parou de falar, olhou diretamente para mim e soltou uma risada baixa, cheia de deboche. Ele disse bem alto, para que todos ouvissem, que algumas pessoas nunca iriam crescer na vida porque colocavam pequenos dramas familiares acima do sucesso da empresa. Ele olhou para a sala e continuou dizendo que pessoas fracas usavam mães doentes, como desculpa para faltar aos compromissos e esconder a própria incompetência. A sala inteira ficou em um silêncio absoluto e constrangedor. Alguns colegas baixaram os olhos, com vergonha alheia. Outros fingiram que não ouviram. O meu rosto queimou de raiva. O sangue subiu para as minhas têmporas e meu coração disparou. Eu segurei a borda da mesa com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu não respondi, apenas abaixei a cabeça e engoli aquela humilhação a seco. Roberto deu um sorriso vitorioso, satisfeito por ter demonstrado seu poder. Podia comentar sobre a minha vida pessoal impunemente. Ele só não imaginava o preço alto que pagaria por isso. Naquela mesma noite, eu não consegui dormir. A imagem de Roberto rindo da minha mãe hospitalizada me perseguia a cada segundo. Mas em vez de chorar ou lamentar, uma raiva fria e calculada tomou conta de mim. Eu decidi agir. Roberto achava que sabia tudo sobre mim só porque olhava minhas fotos simples nas redes sociais. Mas ele esqueceu de um detalhe fundamental. Eu era o responsável pela infraestrutura de tecnologia e pela segurança do banco de dados daquela empresa. Para todos, eu era apenas o cara do computador que consertava impressoras e liberava senhas. Para o sistema, porém, eu era um fantasma com acesso total. Comecei minha investigação no meio da madrugada, sentado na penumbra da minha sala. Puxei o primeiro fio do novelo. Roberto vendia uma imagem impecável nas redes sociais. Ele postava fotos de viagens para praias paradisíacas no final de semana, acompanhado da esposa e dos 2 filhos, acompanhadas de frases motivacionais sobre família, fé e trabalho duro. Mas o rastro digital das pessoas sempre conta a história real. A primeira coisa estranha que descobri foi sobre o tal carro importado que ele exibia com tanto orgulho. O veículo não estava registrado no nome dele, nem financiado por um banco tradicional. Ele pertencia a uma empresa fantasma registrada em um paraíso fiscal, que por sua vez prestava serviços de consultoria fictícios para nossa própria empresa. Roberto estava alugando o próprio carro para a firma, por um valor 3 vezes acima do mercado, e usando o dinheiro do nosso departamento para pagar essa conta. Mas isso era apenas o começo. Analisando as agendas do sistema de reservas corporativas, percebi uma coincidência bizarra. Todas as vezes que Roberto agendava viagens de negócios de emergência em finais de semana, ele reservava suítes de luxo na mesma cidade onde a ex-secretária dele morava. A mesma ex-secretária que havia sido demitida sem explicações 6 meses atrás, mas que continuava recebendo pagamentos mensais registrados como serviço de assessoria externa, e então encontrei a joia da coroa. Em uma pasta oculta no servidor do departamento financeiro, protegida por uma senha primária que levei menos de 10 minutos para quebrar, achei 2 planilhas paralelas. Uma mostrava os números reais da empresa. A outra mostrava os números alterados que ele enviava para o conselho de diretoria. Roberto vinha desviando a verba destinada aos bônus de fim de ano de toda a equipe. Ele estava embolsando o dinheiro que deveria ir para os funcionários que trabalhavam 12 horas por dia para pagar faturas estapafúrdias do seu próprio cartão de crédito pessoal, incluindo compras em lojas de grife e jantares caríssimos. Ele tinha escancarado a porta da minha vida privada na frente de todos. Agora, a vida inteira dele estava exposta na tela do meu computador. Durante as 2 semanas seguintes, agi como se nada tivesse acontecido.
Continuei chegando no horário, cumprimentando Roberto com a cabeça e fazendo meu trabalho em silêncio. Ele achava que tinha me domado. Ele me dava tarefas humilhantes, pedia para eu buscar café e fazia piadas sutis quando eu passava pelo corredor. Eu apenas sorria por dentro, sabendo que a estrutura sob os pés dele já estava completamente podre. A oportunidade perfeita para o golpe final surgiu no final do mês. A diretoria executiva da multinacional convocou uma grande reunião presencial para o alinhamento das metas do trimestre. Todos os diretores do grupo estariam presentes, além dos chefes de setor e de toda a nossa equipe de funcionários. Era o evento mais importante do ano. Roberto estava radiante. Ele passou a manhã inteira ajeitando a gravata no banheiro, ensaiando o discurso e contando vantagem. Ele seria o palestrante principal e apresentaria os resultados brilhantes que a equipe dele supostamente tinha alcançado sob o seu comando severo. A sala de conferências estava lotada. Uma mesa enorme de madeira nobre cercada por executivos de terno escuro, projetores de última geração e mais de 30 pessoas observando atentamente. Roberto subiu ao palco improvisado, ligou o microfone e começou sua apresentação com a arrogância de sempre. Ele falava sobre liderança, disciplina e corte de custos. Em um determinado momento da palestra, enquanto mostrava um gráfico de produtividade, Roberto parou de falar. Ele olhou para o fundo da sala, onde eu estava sentado perto da mesa de controle de áudio e vídeo, e deu aquele mesmo sorriso desdenhoso. Ele disse no microfone, para toda a diretoria ouvir, que aqueles números só não eram melhores porque a liderança ainda precisava carregar o peso de funcionários acomodados, que usavam desculpas pessoais e problemas de família para não dar o sangue pela empresa. A sala ficou num silêncio gélido. Alguns diretores franziram a testa, incomodados com o tom desnecessário. Roberto achou que tinha triunfado mais uma vez. Ele esperava que eu baixasse a cabeça, como fiz da primeira vez. Mas dessa vez, eu me levantei devagar, ajustei meu casaco, caminhei calmamente até o centro da sala e olhei bem no fundo dos olhos dele. Eu disse com a voz firme, que ecoou por todo o ambiente, que já que o assunto da reunião corporativa tinha virado a vida pessoal e a conduta moral dos funcionários, talvez fosse o momento exato de analisarmos com atenção a vida pessoal e a conduta moral do nosso chefe. O sorriso de Roberto desapareceu instantaneamente. Seu rosto mudou de tom, passando do bronzeado artificial para um cinza pálido. Ele tentou rir alto para disfarçar. Levantou a mão e disse em tom ameaçador que eu estava demitido por insubordinação e que deveria sair da sala imediatamente antes que ele chamasse a segurança, mas eu não dei nem um passo para trás. Eu segurava no bolso o controle remoto do sistema de transmissão da sala. Com um clique discreto, desconectei o notebook de Roberto do projetor e parei a transmissão da sua apresentação de slides. Antes que qualquer segurança pudesse se aproximar, a tela gigante de alta definição atrás dele mudou. O primeiro slide a aparecer não tinha gráficos de vendas. Era o extrato bancário detalhado da conta secreta no exterior, mostrando as transferências diretas da verba de bônus da nossa equipe para a conta dele. O murmúrio na sala começou imediatamente. O presidente do conselho de administração se levantou da cadeira, ajeitou os óculos e se aproximou da tela. Roberto começou a suar frio. Ele gritava, mandando desligarem a energia da sala, mas os técnicos do som, que também já tinham sofrido nas mãos dele, simplesmente fingiram que o sistema tinha travado. Eu apertei o botão novamente. Na tela gigante, surgiram as fotos dos comprovantes do hotel de luxo, com as datas e os horários que coincidiam com os registros de presença da ex-secretária dele, acompanhados das notas fiscais das viagens pagas com caixa da empresa. E para fechar com chave de ouro, mostrei o contrato de aluguel do carro importado que ele exibia na garagem, provando que a empresa estava pagando uma fortuna por um veículo que ele usava para fins estritamente pessoais. A sala de conferências virou um caos absoluto. Os diretores gritavam exigindo explicações. Os colegas de equipe se olhavam chocados, percebendo que o dinheiro dos seus bônus tinha virado relógios e viagens de luxo para o chefe. Roberto gaguejava, tentava culpar o sistema, dizia que aquilo era uma montagem e que eu era um invasor mentiroso. Mas os documentos tinham assinaturas digitais e selos bancários autênticos. Não havia como negar. A queda de Roberto foi rápida e devastadora. Ele não teve nem a chance de pegar seus pertences na mesa. 2 seguranças do prédio o escoltaram pelo corredor principal, debaixo do olhar em silêncio de todos os funcionários que ele humilhou, ridicularizou e explorou durante anos. Ele foi demitido por justa causa naquela mesma tarde. Mas os problemas dele estavam apenas começando. A diretoria da multinacional abriu um processo criminal de urgência por fraude, desvio de patrimônio e estelionato. Como se não bastasse, a história vazou para a imprensa local e o nome dele ficou manchado em todo o setor corporativo. Nenhuma outra empresa aceitou contratá-lo. A esposa dele, ao tomar conhecimento da apresentação exibida na reunião e das fotos do hotel de luxo com a ex-secretária, deu entrada em um processo de divórcio litigioso na semana seguinte. Ela bloqueou todas as contas bancárias da família e ficou com a casa principal, deixando Roberto morando de favor em um pequeno apartamento alugado no subúrbio, vendendo seus relógios para pagar os advogados.
Na manhã de segunda-feira seguinte, fui chamado à sala da presidência. Eu esperava ser demitido por ter usado os sistemas da empresa de forma não autorizada para expor a verdade. Mas o presidente do conselho me ofereceu um café. Pediu desculpas em nome da corporação pelo ambiente tóxico que Roberto havia criado e disse que a empresa precisava exatamente de pessoas com a minha capacidade de análise e coragem para manter a ordem. Eles me ofereceram o cargo de liderança que era dele, com o dobro do meu salário anterior. Hoje, eu ocupo aquela mesma mesa ampla no final do corredor. Não uso carros importados nem relógios de ouro. Trato cada membro da minha equipe com o respeito e a empatia que todos merecem, ouvindo suas necessidades e garantindo que suas famílias sejam sempre a prioridade. Roberto achou que podia usar a minha vida pessoal e o sofrimento da minha mãe para me diminuir e parecer poderoso na frente de todos. No fim das contas, a arrogância dele abriu a porta para a própria ruína, e a vida secreta que ele escondia destruiu tudo que ele levou uma vida inteira para construir.